Muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimos membros do Governo, senhoras e senhores deputados, órgãos de comunicação social. O tema deste debate para o esclarecimento cabal e urgente da gestão dos incêndios de agosto de 2024 representa na prática a oportunidade de discussão política, mas também técnica, embora já demasiado tardia, da problemática dos incêndios que deflagraram durante 13 dias na região. Procurou-se logo no início e com requerimento parlamentar JBP a 20 de agosto do presente ano, que a audição dos membros do Governo com responsabilidades na matéria e outras individualidades, como é óbvio, fosse concretizada em tempo útil. Recordamos que o requerimento de JBP para audição parlamentar e com caráter de urgência para ouvir o seu secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, do Presidente do Governo e de outras individualidades, foi aprovado por maioria a 26 de agosto de 2024, tendo a abstenção do PSD e voto a favor de todas as restantes bancadas parlamentares e partidárias. Estavam assim reunidas todas as condições para inquirir os intervenientes com responsabilidades políticas e técnicas, enquanto a situação ainda se encontrava quente, entre aspas. Depois veio uma caixinha a 16 de setembro com o requerimento apresentado pelo Partido Socialista para impedir a audição dessas individualidades. E, por mais incrível que pareça, no exato momento em que se encontrava nesta sala o comandante dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta de Sol, Sidónio Paz. Esse requerimento teve a aprovação do PS, PSD, CDS e constitui um dos momentos mais vergonhosos do parlamentarismo que esta Casa assistiu. Na prática, foram esses três partidos, PS, PSD e CDS, que impediram que, na altura, houvesse oportunidade de ouvir em tempo útil e, precisamente, passado um mês, sobre o início dos incêndios e não agora, decorridos quase 3 meses. Esse pacto impediu o esclarecimento e o apuramento de responsabilidades no tempo devido. Perdeu-se a natureza do instante. Perdeu-se tempo, oportunidade, timing, conjuntura e respostas em cima e no rescaldo do acontecimento. Perderam também todos os cidadãos a oportunidade de, no desenrolar dos acontecimentos, de ouvir as explicações dos governantes. Atenção, de ouvir as explicações dos governantes sobre aquilo que correu bem, mas também sobre aquilo que correu menos bem. E esta é a verdade e este é o objetivo deste debate. Senhoras e senhores deputados, esse tipo de jogadas de secretaria e esses calculismos muito comuns no seio da partidarite tradicional não deixam de abalar profundamente o padrão da débil confiança das pessoas nos agentes políticos. Recordamos de igual forma que o requerimento para a comissão de inquérito apresentada pelo Partido Socialista apenas deu entrada 2 semanas após a proposta de audição parlamentar de Juntos pelo Povo e seguiu os seus trâmites. A 20 de setembro e mais de um mês após o início dos incêndios, a informação e a imprensa revelava que a Comissão Parlamentar de Inquérito iria iniciar os seus trabalhos a 24 de setembro e que as primeiras inquirições estariam agendadas para dia 29 de outubro, ou seja, quase 3 meses após os incêndios.
Resultado final. A trilogia partidária adiou o esclarecimento imediato e oportuno na altura que considerávamos essencial. O tempo, senhoras e senhores deputados, dará razão a quem age com naturalidade e com verdade. Quem se move por métodos sorrateiros jamais aprenderá a dizer não na hora certa e perante todas as subserviências. A opção regimental e metodológica pela audição parlamentar com caráter de urgência teria sido, no nosso ponto de vista, de maior utilidade e rapidez. É mais eficiente em termos de fiscalização dos atos da governança. E para que os madeirenses percebam o que hoje, passados quase 3 meses, o que este Parlamento está a fazer de forma potestativa e aquilo que podia e devia ter sido feito há 1 mês e meio. Para o requerimento a debate nesta Casa, o JPP pediu a presença de todos os membros do Executivo. Todos os membros do Executivo. Dos 8 membros do Governo, estão cá 2, que agradeço a presença, do Sr. Secretário da Saúde e da Proteção Civil, da Sra. Secretária-Geral da Agricultura. Mas está aqui ausente o Sr. Presidente do Governo, que foi um dos intervenientes políticos mais cruciais na gestão dos fogos. Fica claro que para as televisões e para as entrevistas fofinhas, para parecer bem, o Sr. Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, gaba-se de gostar de vir ao Parlamento, da dialética do confronto parlamentar, mas, como se tem visto, tem medo a ser confrontado e foge às suas responsabilidades. E tem, sobretudo, medo de ser confrontado pelo JPP e pelos partidos nesta Casa. Senhoras e senhores deputados, o dia do juízo final irá chegar. Senhoras e senhores deputados, julgamos nós que neste debate importará esclarecer ou estabelecer uma discussão sobre a gestão política e técnica dos incêndios e sobre a resposta política e institucional prevalecem várias questões que importa refletir. Em primeiro lugar, o tempo da aparição dos governantes. Os incêndios iniciaram-se na manhã de quarta-feira, dia 14 de agosto, na freguesia da Serra d'Água, Ribeira Brava, mas entre os dias 14, 15 e 16, nenhum membro do Governo Regional, veio a público dar a cara ou abordar o assunto, apesar da situação se ter agravado de dia para dia, colocando em perigo as populações, casas, animais, e ter tido o impacto no coberto vegetal que se conhece. Ficou claro que, perante as reações a quente de Miguel Albuquerque, nomeadamente às diferentes opiniões dos cidadãos e dos seus representantes, ficou por endereçar uma palavra de solidariedade às vítimas dos incêndios. Ficou claro também que 4 dias a arder, populações em risco, críticas e clamores pela ajuda externa, o Sr. Secretário Regional Pedro Ramos veio confirmar e reafirmar a 17 de agosto, no sábado, aquilo que o Presidente do Governo tinha afirmado num dia anterior, 16 de agosto, ou seja, confirmar a recusa pela ajuda externa. Verificamos também que em apenas 2 horas muda radicalmente de opinião em função dos factos. Recordamos que a 17 de agosto, sábado, às 13h23, o Sr. Secretário aqui presente reitera a recusa da ajuda externa e diz o seguinte: neste momento os meios da região não estão totalmente esgotados, fechar aspas, neste momento justifica-se a recusa da ajuda externa, fechar aspas, nem 10% dos meios operacionais da região foram utilizados, abrindo aspas e fechando aspas. No mesmo dia, 17 de agosto, às 15h36, 2 horas depois, acaba por confirmar aquilo que havia negado 2 horas antes. E
Segundo a imprensa, 80 elementos da Força Especial chegam hoje à Madeira. Esse é o título. Mas este propósito, senhoras e senhores deputados, o desmentido maior das afirmações de Albuquerque, que a 16 de agosto recusou a ajuda, para dia 18 dizer que já tinha combinado na véspera com Paulo Rangel, veio da própria Ministra do Governo PSD-CDS na audição da Assembleia da República. A Ministra da Administração Interna afirmou a 9 de outubro que o Governo disponibilizou ajuda na tarde de 15 de agosto, portanto, logo a seguir ao segundo dia do incêndio. Ajuda essa para o combate aos incêndios florestais, mas que o Governo Regional recusou esse apoio inicialmente, tendo só aceite o auxílio 4 dias depois. Isto foi revelado nessa audição e pela imprensa. Segundo a Ministra, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil teve conhecimento do incêndio na Madeira na manhã de 14 de agosto. E no dia seguinte, à hora do almoço, o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil telefonou ao Secretário Regional da Proteção Civil a disponibilizar ajuda. E a resposta dada pela Madeira foi, abrindo aspas, não seria necessário, pois estava tudo controlado. Senhoras e senhores deputados, parece que esta frase, este chavão, utilizada pela ocasião dos incêndios, está tudo controlado, acaba por ter um desfecho contrário, muitas vezes com repercussões mais intensas. A tentativa de criar o céu na terra origina, invariavelmente, o oposto. O Governo fala que a estratégia foi correta, a estratégia foi bem planeada, quando isso não corresponde verdadeiramente à verdade. Passo o pleonasmo. Aliás, foi atestada aqui nesta casa pelo próprio comandante dos bombeiros mistos da Ribeira Brava e Ponta de Sol, Sidónio Pio, que afirmou o seguinte: nem tudo foi perfeito e que há aspectos a melhorar. Portanto, foi o possível ouvir o único interveniente nessa audição, não sendo possível, nessa altura, inquirir e ouvir as restantes individualidades. Fica para a história, senhoras e senhores deputados, a atitude do Presidente do Governo de ter voltado de férias. Miguel Albuquerque só interrompeu as férias no Porto Santo ao quarto dia do incêndio, dia 17 de agosto, fez visita de médico de 24 horas e revelou-se extremamente insensível à dor das vítimas dos incêndios. Daí, disse que não tinha de pedir desculpas e reforçou o seu sentido antidemocrático ao chamar os líderes partidários de abutres e a população que o criticou, com razão obviamente, de treinadores de bancada. Senhoras e senhores deputados, o Presidente do Governo foi vaiado na Serra d'Água e com razão. Regressou à Areia Dourada, um dia depois, a 19 de agosto, ainda com as populações aflitas, noite e dia, sem dormir. Senhoras e senhores deputados, este é o perfil do nosso governante que está preso por um fio. Lê-se no livro de Ezequiel: ficam cuidando de si mesmos em vez de cuidarem do meu rebanho. Disse. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Secretário Regional. Vossa Excelência abordou na sua alocução inicial que não se deturpe, que não permitirá mentiras. Nós concordamos consigo, obviamente, e só não erra quem não governa. O que eu noto no comportamento do vosso governo é que há uma dificuldade imensa em reconhecer. E estamos aqui para isso. Podia ter sido mais cedo e também Vossa Excelência podia ter pressionado
para logo no imediato termos conversado e discutido a situação. Mas o senhor secretário abordou na altura que a estratégia ao combate dos incêndios foi correta, que a estratégia foi bem planeada. Reparei há pouco que já não aborda, não reafirma estas suas declarações de há cerca de 2 meses atrás. Sr. Secretário, arderam mais de 5.000 hectares de coberto florestal. Famílias perderam as suas produções agrícolas e animais, destruição de coberto vegetal, muitas das quais espécies endémicas, mancha de laurisilva, não foi só mato, mais de 100 de pessoas desalojadas, morte de animais, perda de bens agrícolas, pessoas humildes, depois de 12 noites de sofrimento e medo, muitos casos com a vida em perigo, bocas de incêndios ativadas, como ouvimos do Presidente da Casa do Povo da Serra d'Água. Albuquerque falou em fogo posto, é logo desmentido pela Polícia Judiciária. A Ministra da Administração Interna corrige Vossa Excelência e o Presidente do Governo ao afirmar que se mobilizou na tarde do dia 15 de agosto, ou seja, um dia a seguir ao início dos incêndios, ajuda para o combate aos incêndios, mas que o Governo Regional recusou esse apoio inicialmente, tendo só aceite 4 dias depois. Fica por explicar porque foi pedida tão tardiamente esta ajuda. A população merece, porque apenas 4 dias depois o Governo decidiu pedir ajuda, acionar ajuda. Nós temos problema em pedir ajuda, em pedir auxílio? Não temos que ter pedido. Vemos na entrevista à RTP, a 20 de agosto, o Sr. Presidente da Proteção Civil, António Antunes, a afirmar que o Canadair é uma opção que não faz sentido equacionar. Bom, corrigi a mão no dia seguinte, mas vemos os Canadairs como meios complementares e operacionais nos incêndios. Portanto, não houve, felizmente, mortes, ainda bem, Sr. Secretário. Não há, felizmente, mortes. Mas o facto de não ter havido, felizmente, mortes, não quer dizer que não se possa ouvir em audição os membros do Governo e outros especialistas para corrigir o dia seguinte. E o nosso papel, como partido da oposição, é fiscalizar os atos da governança. Não é partir sempre com uma crítica negacionista a tudo aquilo que se faz. Não é essa a nossa missão. A nossa missão é também, alegremente, do ponto de vista também de como madeirenses, ter um governo que age em conformidade com a sua responsabilidade. E, portanto, perante todo este cenário, Sr. Secretário, que eu descrevi, e entre outras áreas e outras situações, perante as consequências, considera que a estratégia foi correta e bem planeada? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Sr. Secretário, ir aos locais, contactar as pessoas, como foi a vários sítios, abordar, estabelecer a presença e prestar solidariedade às pessoas. Não é aproveitamento político. Não venha dizer isso. Não venha dizer isso. Que isso é uma intervenção insensível. E como se vê, aqui já ficaram incomodados. Aproveitamento político foi fugir para o Porto Santo, enquanto a Madeira ainda ardia. Isso sim é uma grave irresponsabilidade. Veja o seguinte, o senhor, se fosse Presidente do Governo, com a Madeira a arder, o senhor voltava de férias para o Porto Santo? Responda, o senhor voltava para o Porto Santo, com a Madeira a arder. Acha que esta atitude é de uma pessoa responsável? Bom, mas senhor secretário, nós não temos incómodo pela situação que se passou. Nós não queremos o mal da região. Nós queremos que os senhores governem com responsabilidade. Agora, o senhor secretário tem que reconhecer que nem tudo correu às 1000 perfeições. Quando o senhor secretário tenta criar o céu na terra, cria invariavelmente o inferno.
Os senhores retratam uma realidade que não aconteceu e basta ouvir a população. Os tais treinadores de bancada que tiveram razão em Maria dos Casos. Mas, senhor secretário, há aqui um esclarecimento de umas declarações feitas pelo Serviço Regional da Madeira e da Proteção Civil a 26 de setembro, relativamente ao reforço de meios aéreos, de combate aos fogos na região. Referem que é uma prioridade do Governo Regional, PSD, e citando, dizem especificamente que é viável apenas com o apoio do Governo da República. Olha, senhora secretária, se essa é uma prioridade reconhecida a 26 de setembro, muito antes da apresentação do documento original do Orçamento de Estado, onde é que está a exigência do Orçamento de Estado dessa prioridade para 2025? Onde é que está a solidariedade dos dois PSDs, PSD Madeira, PSD Nacional, e até do CDS, que faz parte do Governo da República? Onde está a honrar a palavra dada? E, por outro lado, nessa mesma entrevista, o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira indica que está em articulação com entidades credíveis e fidedignas para eleger e definir um novo modelo a adotar no combate aos incêndios. Nós perguntamos, Sr. Secretário, quem são estas entidades credíveis e fidedignas que meios aéreos está o Governo Regional a negociar com o Governo da República? Porque a população tem que ser informada destas matérias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Sr. Secretário Pedro Ramos. Eu tenho de começar por concordar com Miguel Albuquerque quando este referia em fase de rescaldo que os incêndios não se apagam com achismos. Eu concordo, tem razão Miguel Albuquerque, principalmente quando sabemos que foi Miguel Albuquerque e a sua sabedoria do achismo que afirmou que os incêndios tinham origem em fogo posto, quando isto foi posteriormente desmentido pela Judiciária. De igual forma, foi este achismo do Governo que entendeu ignorar o apoio adicional do Governo da República. Vossa Excelência aqui já reafirmou várias vezes que isso é mentira, mas foi a própria Ministra da Administração Interna do Governo PSD-CDS da República que refere que, um dia depois do início do incêndio na Madeira, o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil telefonou ao Secretário Regional da Proteção Civil PSD-CDS da Madeira, Vossa Excelência, a disponibilizar ajuda e que a resposta foi, e cito, não seria necessário, pois estava tudo controlado. Eu pergunto, tudo controlado? Onde é que estava tudo controlado? Porque não havia controle cá nos incêndios na região. E eu pergunto, se estava tudo controlado e se vai continuar a dizer que nós estamos a mentir, quem é que na verdade mentiu? Foi o PSD-CDS regional ou foi o PSD-CDS nacional? Quem foi? Qual foi o governo PSD-CDS que mentiu nesta situação? Principalmente quando a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais indica que existiu falta de capacidade analítica. E eu pergunto, também estão a mentir? A Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais também está a mentir? Também estava controlado? E pergunto também, se estava tudo controlado, quando o Presidente da Proteção Civil Regional achou que os Canadair não podiam atuar na região por terem de abastecer no mar. Ora, aparentemente, um dia depois descobri que os Canadair afinal podiam abastecer no aeroporto. E em relação a esta questão, e eu relembro que esta área está sob a sua tutela, pelo que, corrija-me se eu estiver enganado, mas o Coronel António Nunes, Presidente da Proteção Civil Regional, que cá está no plenário, se não me falha a memória, é Coronel da Força Aérea. Não é da Marinha, é da Força Aérea. Os Canadair, se não me falha a memória, são aviões. E não lhe parece estranho que o mesmo desconheça a forma de atuação de um avião que está sob a sua tutela? Não lhe parece estranho? Continuo a dizer que esta questão também estava controlada, Sr. Secretário. Porque, de facto, e apesar deste descrédito desta bancada, os erros são muitos e são claros. E como é que podemos explicar que, se estava tudo controlado, como é que um pequeno foco na Serra d'Água ganhou a magnitude para consumir mais de 5.000 hectares do nosso território?
É essa a explicação que tem de dar aos madeirenses, porque são 5.000 hectares do património dos madeirenses, com perdas que são completamente irrecuperáveis para a nossa floresta, para a nossa região. São 14% da floresta, da área florestal, que ardeu, que atingiu, de facto, a Laura Silva. E termino, Sr. Presidente, que poderá ter provocado, como já cá foi dito, a extinção de espécies únicas em todo o mundo. E eu pergunto, Sr. Secretário, continua a dizer que isto é mentira, que é tudo mentira, que é tudo invenção, que é tudo uma técnica política, continua a defender a estratégia do combate aos incêndios foi, de facto, um sucesso, quando falamos de um fogo completamente descontrolado por vários dias e quando claramente, também, Sr. Presidente, agradecendo a sua tolerância, quando claramente a interferência política se sobrepôs ao conhecimento técnico dos especialistas e que resultou inevitavelmente nesta hecatombe de precipitações, de contradições, e eu pergunto, finalmente, como é que isto foi um sucesso? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores secretários regionais, ainda há pouco o Sr. Secretário Regional falou na importância e na responsabilidade de todos nós, enquanto agentes de proteção civil, nos capacitarmos e falou inclusive de uma formação que haverá no fim do mês de novembro, incluindo o dia 1 de dezembro. E, Sr. Secretário, nessa senda, questiono, falando em capacitação e responsabilidade, passado 2 meses dos incêndios, quando é que a tutela e o Serviço Regional de Proteção Civil já reuniu, já fez uma análise de causas e de lições aprendidas do pós-incêndio, Sr. Secretário? Quando e se foi criado um grupo de trabalho para o efeito? Houve pelo menos um briefing com os operacionais, com quem esteve no terreno, para que realmente se debatessem o que aconteceu de bom e de menos bom, como tanto o Sr. Secretário fala, mas que aqui ainda não enunciou um aspecto menos bom que tenha ocorrido, Sr. Secretário? Primeira questão. Segunda questão, Sr. Secretário. Muito se falou sobre o dispositivo de combate a incêndios rurais, o DECIRRAM, tendo sido reiterado pela tutela que a Madeira tem 729 bombeiros, dos quais 320 voluntários, 188 sapadores, 173 profissionais de associações assalariados, 48 municipais. Sr. Secretário, ao longo dos dias em que deflagrou o incêndio, referiu num dos momentos que nem 10% do dispositivo tinha sido ativado ainda. Eu questiono, de forma muito direta, se efetivamente os 729 bombeiros integram e estão aptos para o dispositivo de combate a incêndios rurais da RAM, Sr. Secretário. Está em condições de afirmar que estes 729 bombeiros fazem parte deste universo? É porque, daquilo que ouvimos por parte de autarcas locais, houve momentos em que foram necessários meios, foram solicitados à Proteção Civil e os meios não foram disponibilizados, Sr. Secretário. Portanto, aqui gostaria que nos esclarecesse relativamente ao número efetivo de bombeiros que são aptos e que integram o DECIRRAM e se efetivamente houve ou não pedido de mais meios que não foi respondido, Sr. Secretário. E, por fim, uma última questão. Da sua experiência, até porque já ao longo da sua governação, pelo menos 3 grandes ocorrências destes incêndios o Sr. Secretário acompanhou, sabendo que o ataque inicial em qualquer incêndio deve ser musculado, deve ser atacado desde o início com a maior força, não estranhou o Sr. Secretário Regional, já com 2 frentes ativas, nomeadamente na Ribeira Brava e em Câmara de Lobos, que o combate a incêndios estivesse a ser feito apenas por 25 operacionais e 5 viaturas de combate? Este não é um número manifestamente insuficiente, tendo em conta a proporção que o incêndio já estava a tomar nessa situação e nesses dias, Sr. Secretário. Muito obrigada. Senhor Presidente, muito obrigada, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários regionais. Uma verdadeira estrutura de governação e gestão do risco de incêndios integra, por um lado, aquilo que é a esfera política e, por outro, a esfera técnica, cada uma com as suas funções e responsabilidades. Funções e responsabilidades estas que decorrem da própria lei. Neste encerrar do debate sobre os incêndios que deflagraram durante 13 dias consecutivos em 4 concelhos da nossa região, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana, comprovou-se
a total descoordenação deste governo PSD, as graves falhas de comunicação que existiram desde o primeiro momento, as mentiras reiteradas dadas aos madeirenses e a todos os portugueses quando, num jogo do gato e do rato, Miguel Albuquerque afirmou que nunca recusou ajuda do continente. Aliás, declarações e afirmações reiteradas aqui, hoje, nesta Casa, contrariando a própria Ministra PSD-CDS da Administração Interna, que confirmou que o Governo Regional de Miguel Albuquerque só aceitou o auxílio 4 dias depois. Mesmo quando, no dia imediatamente a seguir ao início dos incêndios, o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil telefonou ao Sr. Secretário Regional da Proteção Civil, disponibilizou ajuda e a resposta dada pela Madeira foi a de que não seria necessário, pois estava tudo controlado. Pois bem, Sr. Secretário, o seu tudo controlado fez-nos chegar aqui mais de 5.000 hectares de área ardidas só em agosto de 2024, aos quais se juntam mais cerca de 5.000 hectares em menos de um ano. Mais de 150 desalojados. Da área ardida temos área agrícola, animais mortos, perda de bens de pessoas humildes, património florestal ardido, o medo e o terror à porta de centenas de madeirenses dia e noite. Enquanto ardia cerca de 10% da zona florestal da Ilha da Madeira, os dois governantes deste governo PSD, responsáveis máximos em matéria de proteção civil, Miguel Albuquerque e Pedro Ramos, estavam estendidos no areal do Porto Santo, numa outra onda de calor, mas que comprova a falta de respeito e de sensibilidade que estes senhores têm para todos os atingidos pelo flagelo dos incêndios. Todos têm direito ao descanso, é certo, mas quem governa tem responsabilidades acrescidas. Ao Presidente do Governo Regional compete coordenar e orientar a ação dos membros do Governo relacionados com a proteção civil. Ao Sr. Secretário Regional com a tutela da Proteção Civil, compete desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as ações de proteção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada caso. Para além das demais competências, no sentido de declarar as situações de alerta, contingência e de calamidade, conforme a situação em questão. E isto não é aproveitamento político, Sr. Secretário. Isto é responsabilização nas ações e nas decisões para os quais este Governo Regional foi eleito. E assistimos aqui, em agosto, a uma sucessão de acontecimentos bizarros, informações contraditórias, responsáveis de diferentes organismos regionais com interpretações e orientações de ação no terreno completamente opostas. Enquanto o Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, e o Sr. Secretário Regional com a tutela, Pedro Ramos, mesmo com a vinda à Madeira por apenas 24 horas, pois o falatório já era muito do outro lado do oceano e com toda a comunicação social nacional a acompanhar, regressaram ao descanso na Ilha Dourada, enquanto a Madeira ardia dia e noite. Não morreram pessoas, não se perderam infraestruturas públicas essenciais e estas são as justificações do governo de Miguel Albuquerque e de Pedro Ramos para o suposto sucesso dos acontecimentos de agosto último. Justificação vergonhosa para quem assume responsabilidades executivas desta dimensão. Senhor Secretário, não morreram pessoas porque os operacionais de terreno foram incansáveis, mesmo sem a devida valorização profissional, que é bem merecida, mesmo sem qualquer coordenação operacional regional, mesmo sem a ativação atempada dos devidos planos, numa total ação de navegação à vista, estes homens e estas mulheres, bombeiros, sapadores, assalariados e voluntários, nunca baixaram os braços, para além de todos os agentes de proteção civil envolvidos. Contrariamente ao exemplo dos nossos governantes que ficaram com os pés na areia, estes bombeiros responderam à sua missão e, mesmo em dias de descanso, muitos deles apresentaram-se ao serviço na defesa de vidas humanas, do património e do ambiente. Senhor Secretário, muito tem o Senhor Secretário a aprender com os nossos soldados da paz. Portanto, ao contrário do que se afirmou, num total enviesamento da opinião pública, há responsabilidades políticas, sim, que têm de ser conhecidas. E não é falando e lançando o debate para a República que se resolve o problema. Não esqueçamos
que, na Madeira, as decisões técnicas operacionais no âmbito regional concentram-se na mão de nomeados políticos, através de despacho. Pasme-se. Quer o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, que até faz sentido, quer o Comandante Operacional Regional são eleitos deste governo PSD. Contrariamente ao que acontece no continente, onde, por exemplo, os comandantes operacionais regionais cumprem um conjunto de requisitos legais e passam pelo escrutínio de um procedimento concursal, tendo para o efeito, e a título de exemplo, por exemplo, que de ter competência técnica, aptidão e formação adequadas, 8 anos de experiência de comando e tem de ser ouvida à Liga de Bombeiros Portugueses. Requisitos que nunca, mas nunca se resumem, até pela complexidade das funções necessárias ao cargo, a um simples despacho de secretaria. Mas na Madeira é aquilo que temos. Portanto, senhoras e senhores deputados, não podem nunca, nesta situação, Miguel Albuquerque e Pedro Ramos empurrar as responsabilidades do rotundo falhanço e não de um sucesso que tem vindo a ser a sua governação e a gestão do risco de incêndios rurais ao longo dos anos na Madeira. Não podem empurrar estas responsabilidades para aquela que é a esfera técnica, quando na região esta é única e exclusivamente uma livre nomeação por despacho deste governo. Portanto, senhoras e senhores deputados, sem vontade política, sem visão perspectiva de futuro, sem decisões que efetivamente permitam pôr no terreno verdadeiros programas de gestão do risco de incêndios, continuaremos com uma ação reativa sempre que nos depararmos com grandes ocorrências, colocando em risco a vida de bombeiros e outros agentes de proteção civil, colocando em risco a segurança dos cidadãos, dos seus bens e do meio ambiente. Senhoras e senhores deputados, este debate mostrou-nos mais uma vez uma tutela da Proteção Civil Regional com uma falta de humildade para o reconhecimento do problema e das suas consequências futuras. Veja-se que, passados 2 meses, ainda não se verificou uma análise das causas e de lições aprendidas no pós-incêndio. 2 meses depois. Uma falta de humildade para a necessidade de aprender com quem tem mais experiência nesta matéria, assumindo que a Madeira, por vezes, precisa sim de ajuda externa, seja ela nacional, seja internacional. Uma tutela de proteção civil regional com uma arrogância governativa por não ter aderido em 2020 ao Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, escudando-se o Governo Regional com as questões autonómicas, mas que teria garantido apoio imediato ao combate aos incêndios, evitando-se toda esta catástrofe. Para não falar de todo o trabalho no âmbito de prevenção estrutural que estaria já implementado no território regional na vertente da prevenção aos incêndios rurais. Uma tutela de proteção civil regional com uma autêntica falta de visão, que, para além de tudo, continua a não priorizar políticas públicas de proteção civil desde a dimensão preventiva, com a necessária revisão legislativa intersetorial e interregional, insistindo para o efeito num plano operacional de combate a incêndios rurais, o famoso POCIR, que padece de falta de massa crítica e de visão estratégica para governar e gerir o risco dos incêndios rurais. Não basta, Sr. Secretário, termos um conjunto de certificações com todo o investimento financeiro do erário público que daí decorre, se quando estamos perante um grande incêndio, como o de agosto de 2024, mas que podemos muito bem fazer um paralelismo a outubro de 2023, a decisão tomada foi a do deixar arder. Que política pública de gestão do risco de incêndio está na base desta decisão? Que política é esta de deixar arder um território durante dias, quando tivemos a Força Operacional Conjunta, que desde a primeira hora, desde a sua chegada, estiveram constantemente no combate aos incêndios? Mais grave se torna quando até a República já inquiriu sobre os incêndios ocorridos em agosto último na Madeira e o Parlamento Regional, passados mais de 2 meses, houve pela primeira vez o responsável político com a tutela da Proteção Civil Regional, num total de desrespeito para todos os madeirenses, principalmente para todos aqueles que viveram dias de enorme aflição e que perderam bens agrícolas, os seus animais, os seus sustentos, portanto, perderam anos de vida. Mas para Miguel Albuquerque o que herdeu foi mato. Caricato no mínimo quando o próprio Presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues, defendeu em agosto que o Governo deveria obrigatoriamente ir ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre aquilo que se passou. Mas nunca convocou a Assembleia Legislativa para o efeito, como está previsto no próprio regimento, e teria sido possível. Vergonhoso quando foram aprovadas e estavam a decorrer um conjunto de audições parlamentares para o cabal esclarecimento das decisões tomadas nos incêndios e numa autêntica caixinha PSD-CDS,
Ao que se juntou o PS, impediu-se os esclarecimentos e a análise necessária ao apuramento das responsabilidades em tempo útil, o que faz com que agora, 2 meses depois, ainda não tenhamos qualquer responsabilidade apurada. Senhoras e senhores deputados, os responsáveis por pelo arrastar da verdade, estão aqui nesta casa. Ainda que fenómenos desta natureza possam ocorrer, com todas as dificuldades associadas, não podemos aceitar as incoerências que se têm verificado incêndio após incêndio. Fala-se de milhões de investimento realizado ao longo das últimas décadas, mas, no fim de contas, a montanha pariu um rato, pois aquilo que se verificou foi uma descoordenação total, a inexistência de uma verdadeira estratégia regional de combate e gestão de incêndios rurais, numa eterna atitude do orgulhosamente sós, tão característico deste governo PSD. Continua o PSD com uma atitude de maioria absoluta, com um apoio parlamentar que envergonha todos os madeirenses, pois mantém uma política do exercício do poder sem que isso implique uma verdadeira responsabilização. Não se ouviu nesta casa o reconhecimento do que ocorreu ou aconteceu menos bem, daquilo que tem de ser melhorado. O Sr. Secretário continua a justificar o que ocorreu na Madeira, sem se justificar e empurrando a situação e falando dos incêndios ocorridos no continente, numa total desresponsabilização da sua ação, das suas decisões, que têm, assim, responsabilidades legais. Mais uma vez, este Governo Regional desrespeita todos os madeirenses. Com a arrogância que o caracteriza, descredibiliza a ação política, esquecendo-se que os eleitos têm deveres no exercício das suas funções perante a causa pública. Portanto, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário Regional, pela primeira vez, assuma, de uma vez por todas, as suas responsabilidades dos últimos incêndios, já que o senhor Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, que também tem responsabilidade máxima nesta matéria, não teve a coragem de vir aqui e olhar para os madeirenses e falar perante os eleitos que os representa, e avance, para além de assumir estas responsabilidades, avance com um verdadeiro plano integrado de fogos rurais, com uma dimensão preventiva, robusta e eficaz para todo o território regional. Muito obrigada.